descobre que Boaz é um parente dela, aliás, de Elimeleque, o falecido marido. Então, ela ali elabora um plano de que Ruth pudesse se aproximar mais de Boaz, e de certa forma isso acontece, e Boaz acaba se apaixonando por Ruth. Só que Boaz é mais velho do que Ruth. Porém, quando Boaz descobre o que está por trás daquilo, Noemi o procura e diz: olha, você é o nosso remidor. O que é o seu remidor aí? Remidor era alguém, por exemplo, se um casal judeu se casasse e no decorrer da vida o marido viesse a morrer, o irmão do marido deveria assumir a viúva, ter um filho com ela, e esse filho levaria o nome do falecido, para que a genealogia não se perdesse, porque o judeu valoriza muito a questão da genealogia. Lembra da aula da genealogia que a gente teve? Valoriza muito essa questão da genealogia, para que não fosse interrompido, porque havia uma expectativa de um próximo profeta. As mulheres estavam na expectativa de dar à luz ao Filho de Deus, ao Messias prometido. Havia essa expectativa. Então, nesse caso, Elimeleque não tinha irmãos, então seria um parente mais próximo. Poderia ser um primo de primeiro grau, alguma coisa do tipo. Deveria ser o parente mais próximo, que deveria assumir, nesse caso, Noemi, para que Noemi pudesse ter direito às terras que era do marido. Ou como eles mudaram para Moabe, o governo confiscou. Só que quando eles voltam, ela volta sem o marido. Então fica a direito do Estado as terras de Noemi. Noemi, ela antes de sair tinha terras. Quando ela volta, ela tem terra, só que ela não pode usufruir a terra. Então ela começa a ficar pobre. Ela é pobre, viúva, pobre, com uma nora viúva também. E é o que acontece? Boaz descobre que ele é o remidor, que de fato ele é parente próximo de Elimeleque. Só que quando Boaz vai investigar, ele entende que tem um remidor, um parente que está na frente de Boaz. Na linha sucessória, há um remidor na frente de Boaz. Boaz não pode assumir Ruth, não pode se casar com ela, porque tem um parente próximo, mais próximo que Boaz. O que acontece? Aí entra o capítulo 4, Boaz procura esse remidor, que é o parente mais próximo do que ele na linha sucessória, e quando o encontra, diz: olha, Ruth, Noemi voltou, ela trouxe uma nora, elas estão vivendo aqui em Belém, e você é o remidor, você poderia se casar, com Noemi e assumir, ou com Noemi ou com Ruth, e assumir a mulher, para que pudesse elas ter as terras e não passar mais necessidades. Esse remidor que está na linha sucessória à frente de Boaz aceita: não, eu vou lá. Só que quando Boaz, que está apaixonado por Ruth, fala assim: já que você aceita seu remidor, você vai ter que casar-se com Ruth. Aí o remidor diz: olha, casar eu não vou casar, porque se eu casar com Ruth, eu vou ter problema com a minha esposa, com a minha herdade, vou ter problema com a minha família. E aí ele fala assim: não, casa-se você. Então era tudo que Boaz queria. Sim. Só que precisava ter um contrato, um testamento. O que eles fazem? Já que você está passando para mim, então eu vou chamar 10 anciãos ou pessoas idôneas da comunidade como testemunhas de que você está transferindo o direito para mim. E qual era a forma de assinar contrato? Descalçar o sapato. Esse remidor que está na linha sucessória de Boaz, ele vai tirar os sapatos, e vai entregar para Boaz. Boaz então vai calçar os sapatos. E quando Boaz calça os sapatos na frente das 10 testemunhas, ele está ali fechando um acordo, um contrato, porque era de costume em Israel, de que o remidor está abrindo mão para que o outro remidor da próxima linha sucessória pudesse adquirir. E por que calçar os sapatos daquele que estava descalçando? À medida que calçou o sapato e pisou na terra, a terra já era dele. Olha que bênção, olha.
A terra já era dele, né? Isso me faz lembrar lá de que Deus disse para Josué: a terra que pisar o teu pé, essa será tua. Essa será tua. Aleluia. Então, essa forma de testamento estranha era feita em Israel. Eu te dei 2 exemplos bíblicos de como era feito alguns contratos, e para nós termos uma ideia de como esse testamento, que hoje só entra em vigor para as nossas vidas, porque o dono do testamento morreu na cruz. Jesus, aleluia, Jesus. Vamos dar continuidade? Página 9. Ponto 3.1. Você que está em casa também pode estar acompanhando. Ponto 3.1. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento relata a relação de Deus com o seu povo, Israel. Importante que Israel se chamava Jacó, tá, gente? Se chamava Jacó. Vocês estão lembrados do encontro de Jacó com o anjo do Senhor lá no Val de Jaboque, né? Que ele agarra o anjo e ali está dessa forma. Aquele contato ali foi uma briga, tá? Uma briga mesmo, né? Houve uma luta corporal de Jacó com o anjo, né? Aquele anjo é um anjo. É sempre bom a gente entender uma coisa. Eu não sei se eu disse isso aqui, vou tornar a dizer. Quando você lê na Bíblia, quando você lê na Bíblia, a palavra anjo do Senhor e anjo do Senhor, acho que eu disse isso aqui já, né? Ou não? Eu não lembro. Vamos lá. Quando você lê, principalmente não, só no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Quando você lê a expressão anjo do Senhor com a letra A maiúscula, trata-se de algo que a teologia chama de teofania. O que é teofania? A palavra teofania é a junção de 2 palavras gregas, teofania. Tel em grego é Deus, fania, aparição. Então, quando você lê no Antigo Testamento a expressão anjo do Senhor com a letra A maiúscula, trata-se de uma teofania, ou seja, a aparição de Deus em forma de anjo materializado, em matéria. Quando você lê na Bíblia a palavra anjo do Senhor com a letra A minúscula, trata-se de anjo Gabriel, anjo normal. E qual é a diferença? Por exemplo, quando você lê Gênesis 18, é bom vocês anotarem essas referências. Quando você lê Gênesis 18 e Gênesis 28 também, Gênesis 18, a Bíblia diz que 3 anjos vão ao encontro de Abraão na tenda de Abraão. Quando Abraão vê os 3 anjos, a primeira atitude de Abraão é correr diante dos 3, se ajoelhar e adorar. E você não vai ver nenhum dos 3 anjos censurando a atitude de Abraão de se prostrar e adorar eles. Ou seja, dando a entender que aqueles 3 anjos, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus em forma humana que está, em forma de anjo que está ali. Então, você vai ver Abraão adorando e os anjos do Senhor não censurando Abraão. Jacó ele está fugindo de Esaú, indo para a casa de Labão, no deserto de Beceba. Ele está cansado e ele dorme, né? Interessante, né? Ele está cansado, ele dorme no deserto. E ele dorme com a cabeça em cima do quê? Em cima do? Pedra. Interessante que, se você analisar o contexto de Jacó em Gênesis 28, ele está com medo, porque ele está fugindo da ira do seu irmão. Ele enganou, lembra? Mentiu, né?
E aí o Isaac o abençoou, transferiu a bênção da primogenitura para ele. E nisso Esaú apareceu e percebeu que foi enganado. E Esaú jurou matar Jacó quando Isaac morresse. E aí, antes de Isaac morrer, Rebeca leva Jacó até o pai e diz: olha, o pai chora para Jacó: olha, você me enganou, você mentiu para mim, só que não tem o que fazer, não dá para me remover mais a bênção. Vai para a casa do seu tio lá em Padã Arã, enquanto Esaú está aqui, porque se você ficar aqui, Esaú vai te matar. Então ele foge. Então ele está com medo do irmão, ele está sozinho no deserto e ele está cansado. E a prova disso é que ele dorme. Ele está cansado, sozinho e com medo no deserto. Ele pega uma pedra, coloca a cabeça aí e dorme. Vamos ver esse texto só para a gente explicar a questão do anjo do Senhor. Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Você que está em casa também pode estar acompanhando esses textos, tá? Gênesis 28, versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba, é o deserto, e foi-se a Harã, que é a terra do seu tio Labão. E chegou ao lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele cansaço, deserto de Berseba, sozinho e com medo, porque o texto anterior fala que ele está fugindo. Olha o 12. Quando ele dorme e põe a cabeça na cabeceira, o que acontece? Ele sonha. Ele sonhou, e no sonho ele era posta na terra uma escada, cujo topo tocava onde? Aos pés. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam Por ela. Veja que anjo do Senhor, ele está minúsculo. Os anjos faziam o que primeiro? Subiam. E depois? Desciam. Primeiro? Subiam. Depois? Desciam. E eis que o anjo do Senhor, e eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas essas famílias da terra. Eis que estou e te, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Porque ele está fugindo, e Deus está dizendo: vai voltar, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, ele era filho de Abraão, ele era filho de Isaac, ele era filho de alguém que tinha promessa, só que ainda não era convertido. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, não conhecia Deus. Olha o 17. E temeu e disse: quão terrível este lugar. É aqui que ele se converte, Jacó. Quão terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Eu não sei se vocês perceberam, no versículo 10 e 11, ele está no deserto, sozinho, cansado e com medo. O que ele faz? Pega uma pedra. E usa a pedra como? Travesseiro. Pedra é confortável? Não. Quem aqui já usou uma pedra para usar como travesseiro? A gente pega uns travesseiros aí, se de repente você acorda com um torcicólogo, né? Mas essa pedra aí, olha que coisa interessante. Ele deita a cabeça na pedra e dorme. Quando ele dorme na pedra, o que acontece? Sonho. E no sonho ele tem uma visão de uma escada. A escada sai da terra e toca no céu. Aí o que chama a atenção é que os anjos sobem e descem sobre essa escada. No topo da escada, quem é que está lá? Deus
Deus fala o que para ele? Eu estou contigo. A terra que você está é sua. Você vai voltar para ela. O que chama a atenção é o seguinte: se você olhar nas entrelinhas, eu já disse isso aqui, que a Bíblia fala muito mais naquilo que não está escrito do que propriamente naquilo que está escrito. O que está escrito fará a gente pensar naquilo que a Bíblia está dizendo quando não está escrito. Fala que eu tô curiosa, que eu acho que eu tô Olha só, nas entrelinhas, Jacó, ele está com medo, sozinho e cansado. Ele pega o medo, ele pega a solidão, ele pega o cansaço, olha para a pedra e diz assim: pedra, eu vou colocar tudo em cima de você. Eita, Jesus! O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer que Jesus é a pedra de esquina. Então vamos lá, nas entrelinhas, ele pega o medo, pega a solidão, pega o cansaço e coloca aqui em Jesus. Aleluia. Ele pega tudo que está assombrando ele e diz: olha, vou colocar na pedra. E eu vou dormir na pedra. Quando ele confia na pedra, sonha. E no sonho, olha só, ele está sozinho, sim ou não? Sim. Aparentemente ninguém está acompanhando ele. Ele está sozinho. Só que quando ele vê, na visão, ele vê uma escada. E os anjos sobem E desce. descem. Pegou essa informação? Sobem. E desce. Qual é o habitat natural de um anjo? Céu. O habitat natural de um anjo? Então o correto deveria ser o seguinte: o anjo descia. Depois subir. Se o anjo sobe primeiro para depois descer, Ele estava aqui na terra. os anjos sempre estiveram com Jacó, cuidando ele do deserto. Aleluia. Ou seja, por isso que Deus disse: eu estou contigo. Aleluia. Eu estou contigo. Você não está só. Entendeu? Então veja bem, esse anjo aí, ó, anjos. Então, quando você olha para, por exemplo, para Daniel, quando Daniel está lá na corte de Nabucodonosor com a janela aberta em volta em direção para Jerusalém, lembra que Deus mandou a ordem através de Gabriel para levar a resposta para Daniel? Sim. Daniel capítulo 10 diz isso. Quando Gabriel sai do céu, perfura o cosmo, a atmosfera terrena, para ir até o quarto onde Daniel está orando, ele é barrado na entrada da atmosfera por um príncipe da Pérsia, um demônio territorial, um demônio que governava aquela localidade, né? Um principado. Só que Gabriel, ele não tem a mesma função que um arcanjo. Gabriel não é para lutar, Gabriel é para levar mensagem. Quando ele tenta, não consegue, ele volta. Ó Deus, eu não consegui levar, ó Senhor, não consegui levar porque tem um príncipe. Aí Deus chama Miguel. Miguel desce com Gabriel até a atmosfera da terra, expulsa, abre caminho para que o anjo leve a resposta. O que acontece? Miguel desce, chega lá, sai principado, Gabriel desce até o quarto onde Daniel está e leva a resposta para Daniel. O anjo olha para ele e diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração em orar, tal, o Senhor já tem ouvido no céu. Quando ele ouve essa resposta, Daniel, ele tenta adorar o anjo. O anjo diz: Daniel, levanta que eu sou um conservo igual a você. Ou seja, aquele anjo não era o anjo do Senhor. E aquele anjo, com a letra minúscula, rejeitou a adoração de Daniel. Então não poderia ser o anjo do Senhor. Então sempre tem essa observação. Quando você lê anjo do Senhor, teofania, aparição de Deus em forma humana em anjo. O anjo do Senhor não se materializa assim, ele é um anjo a serviço de Deus. Então guardou essa explicação, né? Cai na prova. Bom, o Antigo Testamento está dividido em os livros da lei, ou o livro do Pentateuco. Quantos livros são? 5.
Sim. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão do Antigo Testamento, os livros históricos. Quantos livros? 12. Quais são? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Segundo. Segundo Crônicas, Continue. Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Eu já expliquei porque que eles são históricos. Sim. Os livros poéticos, quantos livros? Sim. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. O livro dos profetas maiores, quantos Sim. livros? Quais são? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os livros dos profetas menores, quantos? 12. Quais são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros do Antigo Testamento. Aleluia. Na página 10, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na segunda metade do primeiro Certo. por volta do ano 49, lembra? Certo. Um século tem quantos anos? 100. Metade de um século? Entre 49 e 50, o Novo Testamento começou a ser escrito. Aleluia. Quase em sua totalidade no grego, Koiné. guarde bem, no grego, Koiné. a linguagem comum da época e bem diferente do grego Clássico. dos... Eruditos. Vamos lá. Então, quando você pegar, nós vamos chegar aqui nos idiomas. Não entendi. Mais devagarzinho, né? Eu preciso apertar vocês. Vamos lá. Vamos lá. Koiné. Tá fraca essa aí, Lúcia? Tá. Deixa eu ver. E o clássico. Ó, o Antigo Testamento foi escrito quase que em sua totalidade no hebraico. Com alguns trechos em aramaico. Provavelmente ali o livro de Daniel, Esdras, né? Algumas partes foi escrito em aramaico. Por que aramaico? Como eu disse, em todo o Antigo Testamento o hebraico. Mas como Israel ou Jerusalém foi para o cativeiro da Babilônia, a Babilônia tinha como por costume mudar a característica dos seus cativos. Como assim? Quando eles levam para a Babilônia, ou quando a Babilônia os leva para o cativo, a Babilônia, o reino da Babilônia, era um reino muito vasto, né? Muito cruel. E quando eles tiravam um povo de um país, eles colocavam o outro povo cativo naquele país desocupado, para justamente fazer com que a pessoa, ou com aqueles moradores, venham perder a sua identidade. Vocês estão lembrados o que aconteceu com Daniel, Azarias, Misael e Ananias? Sadraque, Beltesazar, Mesaque, Sadraque, são deuses são nomes de deuses da Babilônia. A intenção de Nabucodonosor é fazer com que esses jovens perdessem sua identidade do Deus de Israel. A primeira providência foi mudar a dieta. Lembra que eles chegaram lá, aí Aspenaz, o eunuco lá de Nabucodonosor, tenta mudar a dieta dos judeus. Quase 100% dos judeus, 96% daqueles judeus jovens aceitaram a dieta de Nabucodonosor, menos os 4. Não, nós não vamos comer a comida do rei. Eles não queriam se contaminar com a comida. Não queriam se contaminar porque eram comidas consagradas. Mas os demais, não pegar nada. É um negro. Come
mas a comida é consagrada aos ídolos. Mas eu estou com fome. Não. Daniel, Azarias, Misael e Ananias disse: não, nós vamos comer legumes. Aleluia. Legumes é melhor, né? Havia mesmo. Sim. Sim, a cultura. Sim. Sim. Era a intenção de Nabucodonosor, tirar a identidade de Deus deles, né? E eles não se dobraram. Aí você vai ver eles não dobrando-se. Veja aqui, a Babilônia sempre tentou tirar Deus dos 4 amigos. Começou aí na dieta, depois começou na adoração. Lembra que foi elaborado um edito, um decreto: quem não se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor será levado na fornalha ardente. Aí está todo mundo com o joelho dobrado e 3 em pé. Eles foram tentando mudar a identidade na dieta, na adoração e na fé, porque lá na frente vão elaborar um outro decreto para que, olha, quem orar a qualquer outro Deus que não seja o Deus da Babilônia será levado na cova dos leões. Está lá Daniel 3 vezes por dia orando. Então eles foram tentados na dieta, na adoração e na fé. Meu Deus. E aí, graças a Deus que eles se manteram íntegros. Então, quando eles vão para a Babilônia, eles vão aprender o idioma deles, o aramaico. Quando eles voltam para Jerusalém, né? Eles passaram 70 anos lá na Babilônia. Quando eles voltam, a maioria eram jovens que nasceram no cativeiro. Poucos anciãos que eram jovens quando foram levados cativo, quando eles saem, eles estão com quase 100 anos. Então, esses aí perderam por exemplo, quem vem de Portugal para cá, falando português, passa, vamos lá, 20 anos aqui no Brasil, fala o português Brasil, mas tem aquele sotaquezinho, Portonhão. mas algumas palavras se perdem, né? Algumas palavras se perdem. Por exemplo, quem vem lá do Nordeste para cá, para São Paulo, passa 30 anos aqui, acaba pegando o sotaque paulista, né? E aí você acaba perdendo aquele contato com o costume de lá. Isso aconteceu com os babilônios. Quer ver um exemplo disso? Neemias capítulo 8. Vamos lá? Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 1. Deixa eu ler com vocês. Neemias capítulo 8. Olha só. E chegado o 7º mês, mês da libertação, e chegado esse 7º mês, é a resposta da oração de Daniel. Chegou a libertação. Ele orava porque ele descobriu nas leituras de que o cativeiro já tinha acabado. Então esse 7º mês é o mês da libertação. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, fizeram uma multidão na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, o intérprete, o relator da lei, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, que aqui também é colocado como sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, ou ajuntamento de pessoas na praça, assim de homens como de mulheres e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde que horas? De que horas a que horas? Até o meio-dia. A alvaí, conhecido como 6 horas da manhã, até Meio-dia. ou seja, 6 horas de culto, né?
Nossa, e aqui 12 o povo já Vamos chegar lá, calma. 6 horas de culto, da alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios. Detalhe, e os ouvidos de todo o povo estavam Atentos. 6 horas com os ouvidos Atentos. aonde? A lei. Na do lei. livro da lei. Olha só. 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, ao seu lado direito, à mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e a sua mão esquerda, ou lado esquerdo, Edaías, Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, ele estava no púlpito, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Em pé. Em pé. É por isso que a gente, quando vai ler a palavra, vamos colocar de pé. Reverência. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém. Levantando As mãos. e inclinando-se com o rosto. Isso aqui é culto. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebetai, e Rodias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, os levitas, ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram o livro, a lei de Deus, declarando e explicando-o, faziam que lendo se. E Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas ensinavam o povo, e disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorar. Todo o povo chorar. Olhos marejados diante da palavra. Ouvindo, disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Assistência social, né? Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria todo mundo levanta a mão, a alegria do Senhor é nossa força. Opa, alegria do Senhor, ou seja, o Senhor se alegrou por uma razão. Qual foi a razão da alegria? Vamos lá? Voltando aos textos, eles voltaram da Babilônia, estão agora em Jerusalém. Eles estão familiarizados com o aramaico, afinal, eles passaram 7 décadas na Babilônia, eles perderam contato com a língua hebraica. Quando eles voltam, a maioria filhos do cativeiro, voltam falando aramaico. E eles entendem que eles passaram 70 anos, ou seus pais foram escravos na Babilônia por 70 anos, por justamente negligenciar a lei. Quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem: não queremos errar de novo. Chamaram Esdras, o escriba, fizeram um púlpito de madeira. Esdras, a gente não pode recomeçar a nossa história sem culto. A gente não pode reescrever a nossa história de fé se não for para adorar. Chamam Esdras, montam um púlpito, e Esdras abre o rolo, o povo está diante de Esdras, ele começa a ler a lei. Interessante, da alva da manhã ao meio-dia, o povo está de pé e chorando. 6 horas de culto. Nós vamos fazer um desse. Aqui 2 horas. 6 horas de culto. A gente passava a madrugada inteira no risca-faca. Eita, glória. A noite e o dia não Mari Funk, nos destruindo. Que lição esse povo está nos dando, né? Isso é sede. Risca-faca. Lugar de perigo. Não, aqui Axé. risca-faca é lugar de perigo. Aqui na Porcina tinha um bar que chamava Bar de Peixe. Filha.
Sem contar aquelas que dançavam até o chão, né? Então veja bem, quando eles voltam com sede. Só que eles estão, mesmo não entendendo, eles estão chorando. E aí há necessidade de que esses homens que estão ao lado de Esdras, que eles conhecem tanto o hebraico quanto o aramaico, os tradutores, que eles traduzam o que Esdras está lendo em hebraico, e quem está aqui ouvindo não está entendendo, mas está sentindo a presença de Deus. E quando os levitas começam a interpretar, é que eles se rasgam, se adoram a Deus, se quebrantam, né? Aí chega um momento em que Esdras, chega um momento aqui, chega um momento que Esdras interrompe a leitura, porque o clima, o êxtase espiritual tomou conta. Ele interrompe a leitura e diz: olha, vamos terminar o culto, só que depois que terminar esses cultos, vocês vão fazer culto de ação de graças. Ide, tomai porções, festejem esse momento, celebra, porque a alegria do Senhor é a vossa. A alegria aí do Senhor tem uma razão. E qual é a razão? Deus se alegrou porque o povo, primeiro, demonstrou interesse pela lei. Segundo, a segunda coisa que nós temos aí, reverência. Eles ficavam de pé, reverência à palavra. Eles deram ouvidos à palavra, porque o ouvido de todo o povo estava atento. Eles choraram. Isso aqui é quebrantamento. Se humilharam, né? Se jogaram, se humilharam. Quando Deus olhou para a terra, isso aqui é avivamento, tá, gente? Avivamento não é pulo, não é manifestação estereótica, não. Isso é tudo acessório, tá? Eu digo isso, aí alguém outro dia falou assim: o evangelista Sérgio é contra pentecostal. Irmão, eu sou pentecostal, mas pentecostal é coerente. Eu tenho que, primeiro, para mim pular, eu preciso entender porque eu tenho que pular. Entendeu? É diferente. E aí, isso aqui é avivamento. E o avivamento daquele povo fez o coração de Deus se alegrar. Deus se alegrou porque o povo mudou, se arrependeu. Então, eles estavam familiarizados com o hebraico, mas o cativeiro trouxe. Por isso que alguns trechos do livro de Daniel, do livro de Esther também, e o livro de Esdras, tem algumas partes em aramaico, né? Por causa do momento. Já no Novo Testamento, nós temos propriamente todo, né, o Novo Testamento, com algumas partes do Evangelho de Mateus, porque lembra, Mateus ele escreve o seu Evangelho para quem? Eu falei para você que eu ia usar aquela regrinha em todo o tempo. Eu falei que eu ia usar a regrinha. Mateus escreve o Evangelho para os judeus. Para os Judeus. Então, com certeza, havia muitos descendentes daqueles judeus que foram para a Babilônia que conheciam o aramaico. Então, algumas partes do Evangelho de Mateus também é escrito em aramaico. Mas quase que na sua totalidade, tem gente que está boiando até agora. Quase que em toda a sua... Gente, primeiros vídeos das aulas lá, pega lá, consulta. Pega para os colegas aqui que fizeram, acho que tem alguns irmãos que chegaram depois, não pegaram. Mas por favor, se quiser, né? Depois. Não, todos têm um link. Achei. Eu pensei que eu tinha anotado. Achei. Ó, tem dois cadernos já. Eu tenho que passar a lista disso. Quase que na sua totalidade, O que foi, Maria? o Novo Testamento é escrito em grego, língua grega. Por que língua grega? Porque até pouco tempo antes de Jesus nascer, mais ou menos por volta aí de 150 anos antes de Jesus nascer, o mundo antigo era governado pela Grécia. Por exemplo, hoje, qual é a maior potência mundial? Hoje? Estados Unidos. Já visto lá que as crianças, a partir de 12 anos, já estão recebendo vacina. As vacinas estão sendo doadas nas esquinas. E aqui a gente está perecendo. A gente não chegou nem em 18% da população, de 200 milhões de habitantes. Eu não sei a população dos Estados Unidos, mas deve ter quase o dobro da população brasileira.
Então, quase que todo mundo já está quase voltando à normalidade, não estamos usando mais máscaras na maioria dos estados. E nós aqui estamos ainda, bom, enfim, isso é um outro assunto. Então, só para vocês terem uma ideia, lá, cerca de mais ou menos 150 anos antes de Jesus nascer, quem mandava no mundo financeiramente, como potência, era a Grécia. E a cultura grega, né, acabou sendo disseminada. Quando o Império Romano surge, pouco tempo antes de Jesus nascer, quando o Império Romano surge, a Grécia, o Império Grego cai. O Império Romano ganha a ascensão, né? O Império Romano ainda vai governar até meados do ano 1000 até meados de 1500 e alguma coisa da nossa era. Veja que desculpe, gente, estou confundido. Até aproximadamente o ano 500 da nossa era. Eles surgem governando o mundo antes de Jesus nascer, e até 500 da nossa era eles governam o mundo antigo, né? Quando vem outros reinos. Então, o Império Romano foi o império que mais governou por mais tempo o mundo antigo. Quando o Império Romano surge, em seguida Jesus nasce. E esse Império Romano, ele vai absorver muito da cultura grega, né? Por exemplo, a cultura grega é chamada de cultura, eu não sei quem já ouviu esse termo, helenista. Não tem nada a ver com Helena, tá? A cultura grega é conhecida como cultura helenista. O que seria essa cultura helenista? Uma cultura liberal. Ou seja, tudo era liberal. Por exemplo, Alexandre o Grande, segundo a história, ele foi um homossexual grego, né? Então, a cultura grega era a cultura das orgias, da sensualidade, de tudo ser liberado. Não. Então, essa cultura foi absorvida pelos romanos. Quando Jesus nasce e inaugura o cristianismo está cercado por essa cultura do mundo antigo. Por exemplo, as Olimpíadas gregas, as Olimpíadas que hoje, esse ano vai ter Olimpíada, né? Sim. As Olimpíadas já haviam antes de Jesus nascer. Sim. A cultura dos filósofos, Platão, Sócrates, são homens que mexem com a mente, mas dentro de uma racionalidade humana. Você está liberado, o corpo é o corrupto, o que importa é a alma, que é pura. Então você pode com o corpo fazer tudo o que você quiser, que a alma não se corrompe. É uma das coisas que o Evangelho de João vai combater, né? A cultura de que o corpo é corrupto, mas a alma é pura. Então, tudo que você puder fazer com o corpo, errado ou certo, não vai interferir na santidade da alma, que é errado, né? Que é errado, que era o que estava acontecendo naquele mundo antigo. Isso chamado de cultura helenista, uma cultura liberal. E quando o Evangelho do Novo Testamento está sendo redigido, o idioma que se falava na época era o grego. Só que havia uma diferença entre um tipo de grego chamado koiné e o tipo de grego conhecido como clássico. Esse grego clássico, o grego refinado, ele era escrito e falado pelos poderosos, pelos grandes filósofos, por gente da alta sociedade, por gente que tinha acesso à cultura. Já o grego koiné era falado somente com os simples, aquele que não teve acesso à cultura. Esse grego koiné está muito familiarizado com aquilo que a gente chama hoje de sertanejo, caipira, o linguajar comum da população de classe média baixa. E quando Cristo ele surge no cenário bíblico, ele veio falando clássico ou koiné? Koiné. Jesus, se pudéssemos dizer assim, Jesus era caipira. Caipirão, linguajar que todo mundo conhece. Por isso que ele tantas pessoas iriam atrás dele, né? Ele era cercado de pessoas, olha só, marginais, prostitutas. Jesus não fazia discriminação. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. A gente não pode se afastar de uma determinada pessoa por causa da orientação ou da opção sexual dela.
E nem pela pessoa fazer as suas escolhas erradas. Ah, vou me afastar dessa pessoa porque é maconheiro. Ah, eu vou me afastar dessa pessoa. É claro que você não vai fazer o que ela faz. Muito pelo contrário. Isso não contradiz a passagem que diz que a gente não se aceita à mesa dos escarnecedores? É uma coisa você ser amigo dessas pessoas. Outra coisa é se assentar na mesa ou fazer o que eles fazem. É coisa totalmente diferente. Jesus, ele era cercado. Gente, ó, vamos ser sinceros. A Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, nem na história, a não ser nos livros apócrifos, que é os livros dentro da Bíblia católica, né, em algumas culturas, a não ser que dentro desses livros chegam até a conclusão de que Jesus, ele era casado na festa em que ele transforma a água em vinho. Na verdade era a festa de casamento dele, e a amante dele era Maria Madalena. Os Mormons ensinam isso. Sim. Isso. Os Mormons dizem. Nós vamos ter uma aula de seitas e heresias. A gente vai chegar lá. Pois não? E voltando ao que eu estava falando. Então, vamos lá. A Bíblia em nenhum momento diz isso que eu vou dizer agora. Jesus era cercado por mulheres. Aliás, tem um texto bíblico que as mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus, financiavam o ministério, as viagens de Jesus. Por exemplo, Jesus era cercado por prostitutas. Maria Madalena foi uma prostituta, né? Jesus era cercado por mulheres. Vamos imaginar uma coisa. Jesus, será que ele não foi em algum momento assediado? Com certeza. Sim. Mas ele não cedeu. Prostitutas, como é que se Jesus andava com prostitutas, como é que as prostitutas se vestem? Você entendeu? Então veja que Jesus, ele andava com essas pessoas, mas não absorviam o que elas faziam. Pelo contrário, ele as transformava por aquilo que falava e pela sua conduta.